A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados professores e alunos. Estamos novamente aqui diante de vocês a partir dos estúdios da ADC TV e no canal ADC Educacional, trazendo para vocês a pré-aula para a classe de jovens. E sempre será para nós motivo de satisfação e alegria em ajudar vocês no conhecimento da Palavra de Deus nesse terceiro trimestre de 2025, estudando acerca da liberdade cristã, vivendo o verdadeiro evangelho conforme a carta de Paulo aos Gálatas. Essa tem sido a nossa temática e certamente continuaremos com a ajuda de Deus, com a unção do Espírito de Deus na nossa vida, para te ajudar, para te fortalecer através das lições bíblicas que nós estamos estudando. E essa lição tem sido uma lição de extrema importância doutrinária e que tem trazido na nossa mente claridade, reforço espiritual, direcionamento de Deus para as nossas tomadas de decisões. E certamente você, querido jovem, professor e os nossos amigos, têm sido os nossos convidados especiais para estarem conosco. E essa é a nossa terceira aula. Estaremos estudando acerca do chamado do apóstolo Paulo. É um tema que já está em tela para você e certamente nós teremos um aprendizado maravilhoso e que o Senhor continue guardando a sua vida, guardando o seu coração. O texto do dia vai nos dizer: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas 1 e versículo de número 24. Ou seja, eu e você temos essa responsabilidade de glorificar a Deus através do nosso posicionamento, através da nossa postura, através do nosso conhecimento de Deus, refletido na nossa vida, na nossa caminhada de fé. As pessoas precisarão ver essa diferença verdadeira daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que continuará com a sua boa mão estendida sobre nós. E certamente o Senhor será glorificado através das nossas vidas. A síntese do nosso texto da revista diz: Paulo conta um pouco de sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Ou seja, a mensagem que era proferida, que era falada e verbalizada pelo apóstolo Paulo aos irmãos gentios, não era desconhecedora da ciência dos apóstolos em Jerusalém. Paulo não fazia as coisas em conformidade apenas o seu querer e a sua vontade. O ministério que Paulo exercia, o seu apostolado, era feito pelo direcionamento de Jesus Cristo, é claro, inicialmente, mas não tinha de forma alguma uma rebeldia, uma teimosia contra as lideranças constituídas na igreja em Jerusalém. E nós precisamos aprender isso. No chamado que Deus tem para as nossas vidas, nós precisamos entender que deverá existir na minha vida e na sua vida, querido jovem, professor e amigo, essa ciência de quem está com a tutela sobre nós, das nossas lideranças. Não podemos fazer a obra de Deus de qualquer maneira, de qualquer forma, da forma que nós achamos ser a correta. A forma correta de agir é segundo as Escrituras. E analisando as Escrituras, entenderemos que existem autoridades constituídas por Deus que estão sobre nós e que nós, como servo de Deus e humildes servos, precisaremos entender que a nossa vida deverá ser em uma obediência restrita sempre à palavra de Deus, mas que também, dentro do conhecimento das Escrituras Sagradas, foram constituídos e constituídas talvez homens e mulheres que têm a liderança para levar os seus liderados ao bem-estar na presença de Deus. Como de costume, nós teremos 3 objetivos principais que já está em tela para você. O primeiro é refletir a respeito do evangelho que Paulo pregava. 2, compreender que Paulo foi escolhido por Deus, mesmo com o seu currículo questionável e antes de conhecer Jesus. E 3, apresentar a diferença de uma vida transformada.
O evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o evangelho da graça de Jesus. É bem verdade que o apóstolo Paulo, nós que conhecemos as Escrituras, eu e você, nós entendemos que antes do apóstolo Paulo se converter ao Senhor Jesus, e isso é registrado no livro histórico do Novo Testamento, o Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, é um texto muito conhecido, bastante lido por nós. Nós vemos a trajetória do apóstolo Paulo antes, durante e depois da perseguição que Paulo fazia à igreja do Senhor. E nós entenderemos o motivo que levou o Senhor Jesus a recrutar o apóstolo Paulo para se tornar o apóstolo dos gentios, aqueles que não eram judeus. E nós vemos toda a trajetória na vida do apóstolo Paulo. E existia, nós vamos ver, em alguns irmãos que tinham costumes judaizantes, tentar denegrir, tentar questionar o ministério confiado ao apóstolo Paulo por Deus, por Jesus, para fazer a obra do Senhor. Nós vemos que ao longo da nossa vida, pessoas tentarão causar embaraços contra a nossa vida em analisar o nosso passado. A nossa vida em Cristo, segundo o apóstolo Paulo mesmo escrevendo em 1 Coríntios 5,17, vai dizer que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Há uma novidade de vida, tanto na vida do apóstolo Paulo, que estamos estudando essa carta aos Gálatas, como também talvez na minha vida e na sua vida, antes de nós conhecermos ao Senhor Jesus. Não é necessariamente suficiente eu e você termos nascido apenas num lar cristão já. É uma maravilha, é algo extraordinário já crescer no conhecimento das Escrituras Sagradas e não ter que futuramente ser evangelizado. Mas a gente percebe que nos dias de hoje, mesmo lares cristãos, famílias ainda se encontram em situações adversas e difíceis e que precisam entender verdadeiramente o chamado de Deus para as suas vidas. Mas nós, particularmente eu, falando com você, aqui o presbítero Wellington, eu não tive um lar cristão. Eu me converti já com 21 anos de idade. E já se passaram 24 anos já. E já tenho já hoje servindo a Deus há 24 anos. Mas hoje os meus filhos, eles nasceram já num berço cristão. E o trabalho que eu tenho é de orientá-los a viverem, a continuarem na vivência do conhecimento das Escrituras. Mas eu quero dizer uma coisa importante para você. Aquilo que aconteceu anteriormente na vida do apóstolo Paulo não vai descredenciá-lo em assumir agora esse apostolado dado pelo próprio Jesus. E nós vamos ver no decorrer dessa lição que teve ali um homem, nós vamos depois citar o nome desse homem para você, que ouviu falar das atrocidades que o apóstolo Paulo fazia à igreja do Senhor. Mas quero aqui abrir um parênteses para você, é importante dizer, Deus é o transformador de vidas, de situações, de caráter na vida das pessoas através do Espírito de Deus. É o Senhor que vai moldar a vida do homem, vai o tornar um instrumento poderoso em suas mãos. É isso que eu vou deixar bem claro para você inicialmente. O texto que nós estaremos estudando em classe, que já está em tela para vocês, é Gálatas capítulo 1, do versículo 11 ao versículo de número 24. A introdução da nossa revista assim diz: Paulo dá continuidade à carta aos Gálatas, mas nesta sessão ele conta um pouco a sua história e por qual motivo ele faria isso. O seu ministério e sua mensagem estavam sendo atacados por ele não ter sido um dos apóstolos de Jerusalém. A tática dos judaizantes era desqualificar Paulo como apóstolo, para depois desqualificar a sua mensagem. E de que forma tentaram fazer isso? Os inimigos de Paulo provavelmente conheciam o seu passado e tentaram colocar isso em foco para descredibilizar o apóstolo. Por isso, ele entendeu ser necessário
ainda no início de sua carta, apresentar uma parte de sua biografia, não para se exaltar, mas para mostrar o que a graça de Deus pode fazer por um pecador. Então é isso. Paulo conta um pouco de sua história de vida, a sua biografia ali é mostrada, o zelo que ele tinha, até de uma forma errada, antes de conhecer ao Senhor, em perseguir o povo de Deus sem saber, de forma errônea, de forma desconhecedora acerca das coisas, porque ainda não tinha tido um encontro real com o Senhor Jesus. É isso que faz o homem viver uma vida de atrocidades, uma vida afastada do convívio de Deus, uma vida monstruosa às vezes, que Paulo vivia isso, era um homem que consentia na morte dos cristãos, perseguia, prendia e ali fazia coisas horríveis contra o povo de Deus, mas antes do conhecimento, antes de ter um encontro real com o Senhor Jesus. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Ele dizia que era zeloso pela lei de Deus. Você vai acompanhar toda a história da vida do apóstolo Paulo, ele fazendo a sua defesa apostólica, ele fazendo a sua defesa de vida como um servo de Deus. Todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, que era imensa, ele refugou para viver uma vida de acordo com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e ter uma vivência apenas com o Senhor. É claro que o Senhor escolheu o apóstolo Paulo porque Paulo tinha características que nenhum outro apóstolo tinha. As habilidades que o apóstolo Paulo tinha eram habilidades que talvez só Paulo teria de fazer, de ir pregar o evangelho aos gentios e também aos reis, como o próprio texto que nós estamos estudando vai dizer para nós. Então, características que existiam na vida do apóstolo Paulo foram essenciais e o Senhor, sabedor de todas as coisas, viu isso e o escolheu. Quando Deus escolhe um homem ou uma mulher para fazer a obra dele, é o Senhor que se responsabiliza em o capacitar da forma que ele quer, agir na vida dele da forma que o Senhor quer. Às vezes nós não entendemos e começamos a proferir palavras e verbalizar, nos pronunciar diante de pessoas acerca de outra, sem conhecermos realmente o chamado que Deus tem na vida dele. É sobre isso que nós estaremos estudando aqui nesta lição, acerca de um chamado, o chamado na vida do apóstolo Paulo. O tópico 1 vai nos dizer o evangelho de Paulo. Paulo faz sua defesa. A história de vida de uma pessoa tem importância. Antes de fazermos qualquer comentário acerca de alguém e de seus feitos, é necessário filtrarmos o que iremos verbalizar. Paulo se preocupava em estabelecer as suas credenciais, narrando um pouco de sua vida. Paulo contou sua história não para impressionar os gálatas. É comum em nossos dias as pessoas questionarem nossa ascensão em determinados cargos ou função, sem que antes procurem analisar e investigar quem nos alçou na vida. É isso que até hoje ainda acontece. Como aconteceu no passado com o apóstolo Paulo e também com alguns irmãos, hoje poderá também acontecer, talvez na minha vida e na sua vida. Olha, querido jovem, Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um chamado nas nossas vidas. Hoje o maior chamado nas nossas vidas é de sermos propagadores do evangelho genuíno de Jesus. É por isso que essa temática desse terceiro trimestre vai frisar, vivendo o verdadeiro evangelho conforme aqui a carta aos Gálatas de Paulo. Viver esse verdadeiro evangelho, pregar esse verdadeiro evangelho, anunciar esse verdadeiro evangelho é a maior incumbência que nós temos como servos de Deus nessa terra. E Paulo estava entendendo isso. Ele era um homem obediente às lideranças, mas quando ocorria qualquer situação que fugia daquilo que o próprio Jesus havia instruído a ele a fazer, havia, de certa forma, embates com alguns dos irmãos. Mas de forma sábia, tranquila e de forma humilde, Paulo fazia isso. E Paulo estava mostrando aqui as suas credenciais, ou seja, a autorização de Deus para fazer isso, o poder de fazer isso. Isso significa as credenciais,
é você ter o poder de fazer algo porque já foi estabelecido já por alguém isso. Paulo não fazia as coisas em conformidade apenas o seu querer, mas todos os passos de Paulo eram direcionados pelo Senhor Jesus. E eu e você, dentro do chamado de Deus nas nossas vidas, seja ele ministerial ou eclesiástico, nós precisamos exercê-los. Olha, jovem, talvez você possa até estar dizendo, mas irmão, eu não tenho ainda nenhum cargo eclesiástico. Mas você possivelmente terá. Você já tem um chamado de Deus de evangelizar. E você não pode fazer esse trabalho de qualquer maneira, da forma que você quer. Há um padrão estabelecido por Deus nas suas escrituras. E há uma ordenança de Deus com lideranças para orientar. Você viu inicialmente que eu falei para você que o apóstolo Paulo não fazia as coisas por si só. A igreja em Jerusalém, nós vamos ver que os líderes em Jerusalém, principalmente Pedro e Tiago, eles tinham conhecimento do que Paulo estava fazendo. Ou seja, todas as nossas obras, tudo aquilo que nós formos fazer para o Senhor, precisa ser feito com zelo, com dedicação e principalmente com obediência a Deus e às lideranças constituídas por Deus para ser executado o trabalho do Senhor. Subtópico 2. Ele não pregou o evangelho dos apóstolos, de Jerusalém. Que tipo de evangelho estava ensinando e pregando? Apesar de haver duas culturas distintas, gentios e judeus, Jesus sempre será a nossa fonte primária de mensagem. A mensagem de Paulo não era diferente daquela anunciada pelos apóstolos em Jerusalém, segundo Romanos 1 e versículo 16, que diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A cultura de um lugar ou de uma pessoa não podem anular o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Era basicamente isso que Paulo estava fazendo. O combate que Paulo estava fazendo não era acerca do verdadeiro evangelho que estava sendo pregado também lá em Jerusalém, mas era acerca de alguns costumes que alguns irmãos desavisados estavam fazendo. Hoje isso ainda acontece, quando há coisas que vão fugir dentro daquilo que nós acreditamos como igreja do Senhor, que está fora do princípio das Escrituras, do evangelho verdadeiro e genuíno e puro de Jesus, precisa ser combatido, precisa ser corrigido, precisa existir um alinhamento acerca daquilo que é dito, daquilo que é falado. Então Paulo foi separado por Deus para pregar aos gentios. Paulo não foi levantado por Deus para pregar o evangelho segundo a lei. Não. Nós vamos perceber isso muito bem na vida do apóstolo Paulo, nos seus posicionamentos, na graça existente na vida de Paulo e na pregação que Paulo fazia acerca do verdadeiro evangelho, acerca da transformação advinda no conhecimento de Jesus, que a sua graça maravilhosa e a nossa fé em Cristo Jesus serão suficientes para nos salvar. Mas é bem verdade que Paulo sempre enfatizou a vida de obediência aos princípios de Deus. Paulo não fugia disso. Paulo era um exímio conhecedor de todas as Escrituras. Nós sabemos muito bem disso. Paulo, desde a sua infância, a sua mocidade até a sua fase adulta, Paulo era um homem que conhecia a lei de Deus. Ele conhecia todas as Escrituras. Ele tinha um conhecimento vasto acerca dos costumes, mas o que eu quero dizer para você aqui, querido jovem, professor e amigo, é que os costumes e a cultura de um lugar não poderão anular o evangelho genuíno de Cristo Jesus nas nossas vidas. O costume e a cultura são importantes na vida de um povo, mas se tratando das Escrituras Sagradas, a cultura e o costume não poderão estar acima do conhecimento das Escrituras Sagradas. Isso é verdade. É isso que Paulo estava combatendo, aquele costume aprendido da lei de Moisés, que queria ser implantado por eles ali e que era obrigado Paulo fazer aquilo que eles queriam fazer. Na verdade, isso não era uma verdade. O apóstolo Paulo foi chamado para levar o evangelho de Jesus, o evangelho da graça de Jesus na vida das pessoas. Mas é bem verdade que a graça não vai nos tirar
desse convívio do conhecimento de todas as Escrituras. Nós temos hoje a Bíblia em nossas mãos, o Novo e o Antigo Testamento, mas nós entendemos que o próprio apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que toda a Escritura é divinamente inspirada, ou seja, é toda a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Mas a graça, se retratando agora da graça de Jesus, ou seja, essa graça que Paulo estava pregando era o evangelho transformador na vida do homem que afastava o homem das ligaduras, das amarras, do engessamento existente na lei de Moisés, de eles alcançarem as coisas através apenas de suas obras. E nós entendemos que isso não é suficiente. O subtópico 3 vai nos dizer: o evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. O texto de Gálatas 2,9 diz: e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão. Havia a chancela dos apóstolos e o conhecimento do ministério de Paulo com os gentios. Paulo não era um homem rebelde ou teimoso em relação à obra do Senhor. Ou seja, Paulo tinha uma comunhão com a liderança na igreja em Jerusalém, como eu havia dito inicialmente para vocês. Paulo não era um homem rebelde, um homem teimoso. Não, Paulo era um homem obediente a Deus e inicialmente a Jesus, mas ele não fazia descaso das lideranças que foram constituídas pelo próprio Deus em Jerusalém. É isso que nós precisamos entender, é saber distinguir as autoridades constituídas por Deus. E aqui no texto que nós lemos de Gálatas 2,9, é bem claro, havia comunhão entre Paulo, Pedro, Tiago e João, as colunas retratadas no texto aqui que eu fiz a leitura para vocês agora. Ou seja, nós precisamos entender que o meu chamado, o seu chamado diante de Deus não poderá anular a nossa obediência a Deus, às lideranças constituídas nessa terra. E se você entender muito bem disso, você vai ver lá em Romanos capítulo 13, que vai além do que eu estou dizendo para vocês. A autoridade ainda vai mais além. Além da autoridade eclesiástica, ela vai além, vai a autoridade secular aí. Ou seja, nós precisamos entender isso, para que o chamado que Deus tem na nossa vida, ele seja feito de uma forma correta e que aconteça nas nossas vidas, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, o êxito e a maravilha existente na vida de Paulo ao pregar o evangelho de Jesus, o evangelho transformador na vida do ser humano. O tópico seguinte, relembrando o passado. Escolhido por Deus. Ser escolhido por Deus não quer dizer necessariamente que devemos estar isentos de condutas realizadas de forma errônea em nossas vidas antes do encontro real com Cristo. Paulo havia, antes de sua conversão ao Senhor, perseguido e consentido na morte de muitos do caminho. Era isso que Paulo estava dizendo. Paulo teve uma vida desregrada na presença de Jesus antes de ter o encontro real no caminho de Damasco. Ou seja, ele precisava entrar nesse caminho maravilhoso de Jesus. Foi necessário ele ali cair, foi necessário ele ficar cego, foi necessário ele receber uma correção e repreensão do Senhor, quando o Senhor diz, e ele vai perguntar, o Senhor Jesus diz para Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Paulo vai dizer, você conhece esse texto, estou apenas parafraseando para você. E Paulo diz, quem és tu, Senhor? E Jesus diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quando uma pessoa persegue o povo de Deus, quando uma pessoa persegue o povo de Jesus, está perseguindo o próprio Jesus. É isso que as pessoas não entendem. E isso também pode acontecer com alguns cristãos desavisados. Quando algum cristão desavisado, desconhecedor de liderança, desconhecedor de autoridade constituída por Deus, ele vai entrar numa situação como essa. E olha, jovem, eu estou dizendo isso para você já expandir sua mente. Para que a sua vida seja uma vida abençoada, onde quer que você esteja. Aprenda a ser obediente às pessoas que estão sobre você em tutela. Aprenda a obedecer à sua liderança.
aprenda a obedecer inicialmente os seus pais, as pessoas que são responsáveis por você. Então você terá uma vida muito abençoada. A obediência a Deus, ela começa com a minha obediência àqueles que eu posso ver. E aí eu vou ser obediente ao Senhor. Quando um homem não é obediente a Deus, dificilmente ele será obediente a qualquer pessoa. Ele será uma pessoa teimosa, uma pessoa rebelde, que faz aquilo que está na sua cabeça. Então, o apóstolo Paulo estava dizendo isso, olha, eu tive uma vida difícil anteriormente, mas agora eu vivo uma vida transformada pelo poder de Jesus. É isso. Um homem ou mulher que tem um encontro real com Jesus, a sua vida, ela passa a ser transformada dia após dia na presença de Jesus. Existem algumas coisas que nós iremos ser transformados ainda nos ares. É porque a palavra de Deus nos diz isso, que nós seremos transformados ao encontro do Senhor nos ares. Isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse plano, algumas deficiências, algumas debilidades, algumas dificuldades existentes na nossa vida, na nossa persona, a nossa personalidade precisa ser moldada pelo Evangelho. Era isso que Paulo estava querendo dizer com o seu chamado e mostrando o que foi que o Senhor Jesus fez na vida dele, a transformação, de o transformar de um perseguidor e agora de um homem que era sofredor pelo Evangelho de Jesus, padecendo dificuldades, grandes dificuldades, nós vamos ver isso, na maioria das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, principalmente na carta aos Romanos, nós vamos ver isso, as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou pelo amor, o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Era isso que acontecia. Subtópico 2 vai nos dizer, dias em Jerusalém. O tempo de 15 dias que Paulo teve com Tiago e Pedro, considerados colunas da igreja, mostra-nos claramente o respaldo, a chancela e o conhecimento da igreja em Jerusalém de sua liberdade e autorização em pregar para aqueles irmãos. Paulo tinha essa liberdade de fazer a obra de Deus com o consentimento da liderança da igreja em Jerusalém. E isso fique bem claro. Se alguém quiser combater você e dizer que Paulo era um rebelde acerca do conhecimento das Escrituras, que ele não obedecia às suas lideranças, se surgir alguém desavisado e dizer isso para você, olha, João, você vai dizer isso não é verdade. Eu aprendi na escola dominical que isso não é verdade. E foi mostrado com textos bíblicos. Ele tinha a chancela, ele tinha a autorização, ele era credenciado por Deus e pela liderança da igreja em Jerusalém. As colunas da igreja em Jerusalém, esses 3 homens que eu citei para você, João, Pedro e Tiago, ele tinha autorização para fazer aquele trabalho com os gentios. Entenda uma coisa, cada um de nós temos um chamado específico dado por Deus para fazermos. Você não poderá fazer um trabalho que não está sob a sua tutela. Olha, jovem, se foi lhe confiado algo é porque alguém viu em você habilidades suficientes para você fazer isso. Não queira jamais fazer um trabalho de outro, porque o trabalho que foi confiado a você, você terá a habilidade dada por Deus para executar esse trabalho. Então nós precisamos entender qual é o chamado que Deus tem na nossa vida. Eu disse para você que o maior deles é o chamado de pregar o evangelho de Jesus. E existem diversas obras que o Senhor vai nos confiar para fazer, dentro das nossas habilidades, é claro. E isso vai acontecer com o nosso amadurecimento em Deus no conhecimento das Escrituras. O tópico 3 diz, Pedro e Tiago. Paulo não se achava superior a esses homens, mas a sua liderança não era realizada em rebeldia à igreja em Jerusalém. Apesar de Paulo não ter sido ordenado por eles, ainda assim não os desprezava como autoridade. Olha, Paulo era um homem extraordinário. Reconhecia a sua pequenez em relação às autoridades que já tinham sido constituídas antes dele. E isso é um reflexo de um verdadeiro homem de Deus. Ele entendeu, um homem ou uma mulher de Deus, eles entendem realmente a autoridade de outra pessoa que foi constituída. Paulo, ele não queria ser superior, é claro, aos outros, mas nós percebemos na humildade de Paulo, e se nós formos analisarmos
toda a biografia do apóstolo Paulo, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, quase a metade ou mais da metade dos livros do Novo Testamento ali, são cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver a grandiosidade que Deus fez na vida desse homem e que ele mesmo assim não se ensoberbeceu, não foi altivo com aquilo que Deus confiara a ele. O grande problema hoje das pessoas, elas acharem que sabem de tudo, que tem um respaldo, que tem um cargo, tem uma função, e elas poderão se sobressair sobre as outras pessoas e até tentar denegrir a vida dessas pessoas. Não. A humildade é algo que cabe na vida do ser humano em todo segmento. Eu vou repetir para você, vou até falar nessa câmera aqui para você. Olha, a humildade, ela caberá na vida do homem em todo segmento de sua vida, seja na igreja, seja no trabalho, seja na família, seja na vizinhança, na escola, na faculdade. Olha, jovem, a humildade na sua vida e na minha vida caberá em todos os segmentos da nossa vida. Não se esqueça disso. Você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, cheio do poder de Deus, respaldado por Deus, como o apóstolo Paulo foi? Seja humilde. Aprenda e entenda em ver o seu irmão sempre maior que você. Sempre esteja abaixo. A orientação da Bíblia em João, no Evangelho de João 3 e o versículo 30, ele diz: é preciso que eu diminua e que o Senhor cresça. A única pessoa maravilhosa que precisa estar sempre alto, elevado, é o Senhor Jesus. Nós, na nossa humildade, mesmo galgando cargos grandiosos, iremos entender que tudo isso aconteceu pela permissividade de Deus na nossa vida, pela sua infinita misericórdia e a sua bondade interminável. Entenda isso, jovem. Entenda isso, professor e nossos amigos também. Passemos aqui. Tópico seguinte: a diferença de uma vida transformada. Paulo, desconhecido na Judéia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Naquela época, Paulo não tinha à sua disposição as redes sociais que estão hoje ao nosso dispor. Vemos naquela época as notícias ruins corriam rapidamente. Ou seja, Paulo não tinha o que nós temos hoje de facilidade de ser propagada a nossa mensagem, das pessoas nos conhecerem. Talvez você está me vendo agora pela primeira vez, ou eu me chamo Presbítero Wellington, talvez você tenha me visto agora, abriu agora o YouTube e está me assistindo agora. Então você talvez não me conhecia, agora passou a me conhecer. Eu dou aula aqui na ADC Criciúma, e você está passando agora a me ver através das redes sociais, através do YouTube, através de outro meio, você tem me visto. Mas na época do apóstolo Paulo isso não era fácil. As notícias ruins eram mais fáceis chegarem. Até hoje também, você vê uma coisa ruim acontecer hoje lá no outro lado do mundo, nós já sabemos aqui no Brasil. Pela rapidez da tecnologia e da informação nas redes sociais. Mas aí a gente percebe uma coisa interessante. Paulo não era conhecido pelas igrejas na Judéia, mas a sua fama anterior de ser um homem perseguidor, eles já conheciam já. É mais fácil as pessoas verem em nós os nossos defeitos. Aí aqui eu quero abrir esse parênteses. É mais fácil as pessoas verem inicialmente o meu defeito e o teu defeito. E dificilmente inicialmente verão na nossa vida as nossas qualidades e habilidades que o Senhor nos conferiu. Isso é normal, isso é do ser humano. O ser humano tem essas debilidades. Mas o que eu quero dizer para você é uma coisa: não fuja do seu chamado. Não retroceda daquilo que Deus falou para você. Mas viva sempre na obediência a Deus, aos princípios bíblicos, que isso será importante na sua caminhada de fé. Sempre seja humilde para aprender constantemente. A nossa vida é um completo aprendizado dia após dia. Então eu e você, querido jovem, precisamos dia após dia querermos mais de Deus, de conhecimento das Escrituras, para que a nossa vida seja transformada pelo poder de Deus através da maravilhosa palavra de Deus. O tópico 2 diz: uma vida transformada.
Mudanças externas, superficiais e humanas nas formações profissionais acontecem com frequência nas pessoas, mas a verdadeira mudança e transformação ocorre através do encontro real com Jesus Cristo. O texto de Atos 9, versículo 3 ao 15 diz: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos temos ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Era isso que o Senhor Jesus estava mostrando agora para a vida de Ananias. Ananias havia ouvido de muitas pessoas da má fama que existia na vida do apóstolo Paulo antes de conhecer ao Senhor Jesus. Olha, o evangelho de Jesus transforma a vida do homem. O homem pode ser a pessoa mais imunda que seja, uma pessoa mais horrível que seja nas suas ações, mas quando essa pessoa verdadeiramente tem um encontro real com Cristo, a sua vida é transformada. O evangelho de Jesus tem um poder de transformar, de moldar, de dar uma lavagem com a água pura e cristalina. A palavra de Deus faz isso na vida do ser humano. E nós, como servo de Deus, precisamos acreditar que isso vai acontecer na vida das pessoas. Às vezes nós vemos o passado da pessoa e queremos entender que aquela pessoa não teve mudança. A mudança quem faz é o Senhor Jesus na vida da pessoa. E é bem verdade que ela precisa abrir o seu coração para que isso aconteça. Mas eu e você não fomos constituídos juízes e legisladores de coisas que o Senhor já constituiu. Eu e você não temos essa tutela de julgar alguém por aquilo que ela já viveu anteriormente. Deus agora traz a novidade na vida do apóstolo Paulo e Paulo está mostrando com a sua biografia o que ele fez antes, apesar de fazer de uma forma errônea, mas ele acreditava que aquilo era o correto, ele estava combatendo, talvez para ele, na mente dele, coisas heréticas, coisas que causavam tumulto e embaraço na sociedade então, e ele achava que o que ele estava fazendo era correto. Assim acontece com muitas pessoas que não têm um conhecimento real das Escrituras. Elas fazem coisas que pensam que estão fazendo o correto, mas na verdade elas precisam ter um encontro real com Jesus para que a sua mentalidade, para que os seus pensamentos sejam moldados pelo conhecimento de Jesus Cristo. O tópico 3 vai nos dizer o que as pessoas dizem sobre você. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Gálatas 1, versículo 23 e 24. Os relatos era que havia ocorrido uma mudança radical na vida de Paulo ao se converter a Cristo. Tudo aconteceu devido ao grande propósito de Deus em usar a vida de Paulo especificamente. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9 e versículo 15. O que as pessoas precisarão dizer de mim e de você, jovem, é que nós somos uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Se as pessoas não verem em nós a diferença que servimos a Deus, fica difícil nós falarmos e elas acreditarem no que vamos dizer. A primeira coisa que precisamos fazer é mudar a nossa vida, a trajetória da nossa vida. Porque nós fugirmos do pecado. O pecado é um erro de alvo. Nós temos que viver uma vida de acordo com o alvo que o Senhor tem para as nossas vidas. As pessoas verão na nossa vida inicialmente aquilo que nós somos e depois aquilo que nós dissemos. Primeiramente é a nossa vida e depois é aquilo que nós falamos. Principalmente nos dias de hoje, as pessoas precisam ver em mim e você realmente a diferença. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero aqui abrir um parênteses aqui e dizer uma coisa importante para você. Isso eu costumo ver cotidianamente no meu trabalho. Eu trabalho com atendimento ao público. E a gente, às vezes, é levado
quando eu digo a gente, as pessoas que trabalham com atendimento são levadas a fazer pré-julgamento de pessoas pela sua aparência. Às vezes as pessoas nem é aquilo que elas aparentam, mas a gente já faz uma leitura e percebe que aquela pessoa é uma pessoa de bem ou não, talvez erroneamente fazendo essa análise, algumas pessoas, por aquilo que elas aparentam ser. Mas as pessoas veem assim. Primeiramente ela vê o nosso exterior, porque só quem tem o poder de ver o interior do homem é o Senhor. Ou se o Senhor se revelar para alguém. Quando você diz assim, não, a minha aparência não tem nada a ver. O que eu aparento não quer dizer nada, é o que eu falo. Não, tá errado. A sua vida vai demonstrar quem você é diante do Senhor. Vai demonstrar. E nós vemos hoje, em todo o nosso país, a diferença existente na vida dos cristãos, de cristãos de 30, 40 anos atrás. Nós éramos conhecidos, eu, principalmente na minha cidade, de onde eu vim, nós éramos conhecidos como os Bíblias, os Aleluias. Era essa a caracterização que as pessoas davam a nós. Como nós temos sido vistos hoje? Isso é uma reflexão que precisa estar na sua mente jovem, na sua mente professor, amigo, e na minha mente também. Nós precisamos acordar e ver como é que nós estamos hoje. Qual é o nosso posicionamento hoje? Qual é a nossa aparência hoje para as pessoas? O que nós temos demonstrado para as pessoas antes de falarmos qualquer coisa? E quando nós falamos, vai ali, de certa forma, contextualizar, confirmar aquilo que nós aparentamos ser. Não é só apenas a aparência, mas é também uma vida de vivência na presença de Deus. A aparência é importante, mas o mais importante é uma vida transformada interiormente. O nosso interior precisa ser o reflexo do nosso exterior e não o contrário. Inicialmente, a transformação ela deve acontecer dentro de nós. O chamado que Deus tem para nós é algo específico, é nas nossas vidas. Deus se revela para nós e nós sabemos aquilo que Deus tem feito e vai fazer através das nossas vidas. Voltemos aqui. A conclusão vai nos dizer assim: nesta lição estudamos uma parte da vida de Paulo. Isso se deu porque foi necessário mostrar a origem do seu apostolado e da sua mensagem aos Gálatas. Não somente o ministério de Paulo estava em jogo, mas igualmente a mensagem que ele havia ensinado àquelas igrejas. Paulo nunca se esqueceu das atrocidades cometidas por ele contra a igreja de Deus, mas também deixou claro que a graça de Deus o salvou e que o seu apostolado era um sinal do poder transformador, não da lei, mas do evangelho de Jesus. A transformação na vida do apóstolo Paulo não veio pelo conhecimento da lei. Ele tinha um conhecimento desde a sua tenridade. Mas a transformação na vida do apóstolo Paulo veio pelo conhecimento de Jesus, das orientações que Jesus dava a ele, porque o seu apostolado, o seu chamado, não tinha sido feito por carne ou sangue, não tinha sido estabelecido por homem algum, mas por Deus, pelo próprio Jesus, foi que estabeleceu o seu apostolado. Ele não recebeu a ordenação da igreja em Jerusalém. A sua ordenação foi dada pelo próprio Jesus. Por isso que Paulo sempre foi enfático em pregar o evangelho da graça, porque ele sabia do chamado que o Senhor tinha na vida dele. Nós precisamos entender isso. O chamado que Deus tem na nossa vida, nós temos que ter um vigor em fazer. Isso é bem verdade, se nós entendemos qual é o chamado de Deus para a nossa vida. Se nós tivermos o ouvido sensível à voz de Deus. E aí eu quero concluir dizendo uma coisa importante para você. Peçamos a Deus ouvidos sensíveis à sua voz e uma mente esclarecida pela palavra de Deus para entendermos e executarmos o nosso chamado na presença do Senhor. Que Deus em Cristo continue te abençoando e até a nossa próxima aula.
a ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.